história termina dizendo que, finalmente, enterraram o morto, mas a aldeia nunca mais foi a mesma. Ah, Vidal, esse poema de Rubem Alves, ele me trouxe e ele traz para a gente, nesse momento de pandemia, nesse momento onde tudo parece sobre cinzas, principalmente assim, eu me colocando no lugar daquelas mulheres lá tratando aquele corpo e toda essa sensação que vem nas mulheres, e eu comecei a pensar em nós, mulheres, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Será que os homens, os maridos, os companheiros, os namorados, eles procuram saber da gente? O que é que a gente está sentindo? O que a gente quer? Eu acho que esse é o desafio, né? Porque, no fundo, é isso. A grande preocupação do Rubem é contribuir para, como é que poderíamos dizer, para acordar a beleza que está adormecida. Nós, quando encontramos com outro, não é? É a novidade, é aquele momento. A partir do momento que a gente começa a conviver, vai perdendo o encanto. Infelizmente. O outro tem que ser um eterno desconhecido para que eu possa correr atrás do mistério dele. A grande preocupação do Rubem na educação, em tudo, nós temos que acordar uma beleza adormecida, porque a gente fica parado no mundo das coisas dadas, se conforma ao mundo, aos valores, aquelas ideias, e a gente não busca mais. E vamos nos encolhendo e ficando acomodados. Não é? Quer dizer, a relação a dois, a relação à mulher, nós temos que morrer um para o outro para descobrir o outro de uma forma nova. É voltar àquele momento primordial que é fundamental. Muitas vezes há aquele momento primeiro, tal, depois o que vai acontecendo? Aquela coisa vai perdendo a vida e tal, chega um momento que acaba o encanto e a gente começa a contabilizar as coisas, não é? Você fez isso, você fez aquilo, quando começa a cobrança é porque acabou o encanto. A grande preocupação do Rubem é como manter esse olhar original primeiro na vida, viver, sentir, porque a gente vai racionalizando e vai matando o que é essencial. Ora, quantas vezes a gente passa num lugar todo dia e de repente a gente vê aquilo que a gente não via antes. Nós temos que limpar os nossos olhos para aprender a ver, sentir e viver. Essa era a preocupação dele, porque a gente vai se acomodando, cai na mesmice, na rotina. E como dizia o Rubem, aonde a gente via uma cigarra cantando, vamos encontrar só as cascas. Se o homem não estiver, se o ser humano não estiver aberto para se recriar, para renascer o seu olhar sempre, ele morre, né? Porque a vida é busca, é pisar no terreno novo. Por isso que o Rubem dizia, olha, eu só peço uma coisa para Deus, me dá fome. Perder tudo que eu tenho para ver com um olhar novo, é olhar as coisas de uma forma nova. Isso é o que os místicos sempre falaram, o que os poetas sempre falaram, não é? Os sábios sempre falaram. Então eu penso que essa é a preocupação do Rubem. E aí nessa história, justamente, tinha ali uma ilha, tudo acontecendo normalmente, tudo parado, de repente algo acontece que vira. A pessoa olha ali, poxa, como seria ele, como seria aquilo? E aí significações novas para a vida vão surgindo. E aí a gente vai rompendo com aquele mundo que nos protegia, aquele mundo limitado, e passa a olhar um pouco mais longe. Então o sentido da vida é sempre a gente morrer para renascer, para ter um olhar novo. Quando a gente fica amparado ali no nosso meio, com aquele olhar,
petrificado, fazendo aquelas rotinas, sem recriar, sem possibilitar que o outro se torne um mistério, e meu olhar possa ver as coisas naquele olhar primordial que dá significado, a gente morre, porque está tudo pronto, acabado, e às vezes isso é cômodo para nós. Muitas vezes nós preferimos a tranquilidade ilusória do Porto Seguro do que os riscos do mar aberto. Uhum. Né? Aí morremos. Perdemos uma grande oportunidade de ser feliz, de enxergar outros horizontes, né? De ver a vida num outro ângulo, né? Sim. Porque a mesmice, ela nos... É como uma casa cheia de teia de aranha, que está tudo ali, tudo nos mesmos lugares, né? Como que é importante que deixarmos sacudir, como esse conto, ele faz essa sacudida na gente, né? A poética de Rubem é bem atual nesse momento, né? A Cláudia dizendo, e tem várias pessoas que participaram, eu acho que é bacana escutar também, né? O que as pessoas também estão dizendo aí dessa poética de Rubem Alves. Antes de dizer as boas-vindas, né, para quem entrou, a Simone, a Ana Maria, a Rita, Marcos, Helena, Estefânia, a Elis sentiu uma coisa boa dentro dela. Que coisa boa, né? Que bom. Que poema maravilhoso. Grande poeta, o Rubem Alves, né? Lindo. Você fez uma boa escolha, né? Bem contextualizada. E a Elisa ainda diz, mais fundamental que o amor e a liberdade é o alimento do amor. O amor é pássaro que não vive em gaiola. Isso, exato. O vento engaiolado não tem poder, ele tem que estar livre. E o Rubem é justamente isso. Olha, o que ele quer, muitas vezes, é nos provocar para despertar o nosso espanto diante da vida. Diante das coisas, das pequenas coisas, né? Que muitas vezes está ali, mas a gente não percebe. Eu me lembro de uma história que o Rubem contava para a gente, acho que até num livro ele falou sobre isso, que quando ele foi fazer o doutorado nos Estados Unidos, estava lá, ele fez amizade com um rapaz que tinha uma casa que tinha mais de 100 anos nos Estados Unidos. E o amigo descobriu que essa casa tinha uma madeira bonita e ele queria limpar a tinta, aquela tinta para pôr verniz, para parecer aqueles desenhos da madeira. E aí ele foi lá lixar. Aí ele viu que depois que ele deu a primeira lixa, tinha uma outra tinta por trás. E aí ele descobriu que tinha 3 tintas. Os moradores que estavam ali foram pintando aquelas cores de acordo com seus desejos, né? E ele precisou fazer uma limpeza dessas tintas. Ora, Rubem fala, no fundo, essa casinha é cada um de nós. Nós também, para entrar no mundo humano, nós vamos recebendo os significados da cultura. Nossos desejos, nossa sensibilidade vai sendo costurada com os símbolos. E isso também vai nos amarrando. E muitas vezes é preciso a gente passar essa lixa dentro da gente para voltar a sonhar, para voltar a desejar, para voltar a sentir a própria vida. E criar um novo significado para a nova existência. E isso não é um trabalho, não é, que ocorre uma vez só na vida. Nós temos que estar tirando o peso dos nossos olhos, ganhando leveza no olhar,
a vida toda. Nas linguagens religiosas, quando fala do recriar, é isso no sentido existencial. Mas não é assim uma coisa fácil a gente ganhar essa leveza, ser um poeta, olhar mais longe. Ora, quantas vezes, muitas vezes, não é, ocorre que uma pessoa que busca permanentemente, como que também não é fácil para ele olhar um pouco mais longe? Como que muitas vezes ele fica sozinho? Porque ele começa, ele percebe algo para além, vai tentar conversar com os outros, ninguém consegue entendê-lo. E às vezes ele fala, será que eu estou doido? Não, é que ele foi caminhando, foi olhando mais longe, e quando ele se dá conta, ele já não pertence àquele mundo. E ele se sente um pouco solitário, sem com quem conversar. Os poetas vivenciaram um pouco isso, porque eles sempre estavam transcendendo aquele mundo dado. A vida deles era busca. Né? Então, é um pouco isso. Nós estamos condenados, se querermos viver, a buscar. Mesmo no universo religioso por Rubens, para ele, Deus não era uma escora para mim ficar ali escorado da minha fragilidade e miséria. Para ele, a ideia que ele tinha de Deus era um Deus que provocava a buscar, porque a vida é busca. Ai dos covardes, que esses jamais vão compreender o que é a vida. Né? A vida só se revela a quem não tem medo de buscar, de arriscar, de correr risco, de sair da zona de conforto, da zona segura. Então, esse é o sentido da vida. Né? E a gente paga um preço, dói. Né? Dói. Não ter medo do novo, não é? É um desafio, mas é um novo que também nos revigora. Exato. Quando você falou aí do poema, a André lembrou, né? O poema de Estou Ficando Louco, né? Estou ficando louco. E a Glória, né? Lembrando aqui de você, né? Extraordinário, a sua sensibilidade, a sensibilidade de Rubens e a sua sensibilidade também, né, Vidal? É um dom, essa sabedoria sua, que nos desperta para o valor das pequenas coisas. A Glória está dizendo. Mas, Ivonete, aquela beleza que a gente encontra no outro, já falei isso para a Glória, a beleza que a gente encontra no outro, para encontrar no outro é preciso que antes a gente tenha. No fundo, nós encontramos no outro aquilo que é nós que vamos descobrindo. Por isso que quando o outro fala alguma coisa, eu me sinto naquilo, porque eu já vivo. Muitas vezes eu não tenho palavra para expressar, mas quando o outro fala e naquilo que ele fala eu me encontro, é que o outro é capaz de dar nome ao que eu já sentia, mas não sabia dizer algo sobre aquilo. A palavra vai nomeando toda essa experiência que muitas vezes a gente vive e sente, mas não explica. Então, eu acho que essa coisa, né? A beleza é de quem percebe a beleza no outro, senão não teria como, né? O Rubens, foi isso que eu aprendi com o Rubens. O Rubens dizia uma vez, eu conversando com ele, sobre os poetas e tal, porque ele gostava muito de Fernando Pessoa, de Adélia Prado, que era muito amiga dele, sempre estava na casa dele. Inclusive, ele chamava, né, a Adélia da minha teóloga preferida. É muito bonito, é muito... Não, mas ele dizia, ele falava, Vidal, eu não tenho influência dessas pessoas, eu leio com paixão, por quê? Porque aquilo que elas dizem, eu me encontro, meu mundo se amplia. Quantas vezes a gente sente alguma coisa, aproxima de alguém, ele começa a falar, né? Começa a falar e fala, puxa, isso que ele está falando é o que eu sinto. Ele colocou em palavra tudo aquilo que eu já sentia, mas que eu não era capaz de pôr em palavra. Então não é que outro me influenciou. Aí eu entendi o Mário Quintana, quando ele diz, e o Rubens me ajudou a compreender isso, a influência que a gente possa ter de um pelo outro, sobre o outro, é secundária. O essencial é a confluência. Não é? É a confluência. O Wittgenstein, Rubens estudou Wittgenstein, e ele era um filósofo,
Quando ele leu, ele falou, pô, tudo esse cara que ele está dizendo não é o que eu sinto. E o mundo, né? Então, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, como que é bom a gente conversar com outro e a partir da fala do outro eu me encontrar e ampliar meu mundo e a beleza acordar dentro de mim. É isso que o Rubem queria, ser um despertador de beleza, de sonho, acordar porque a vida passa por aí. A vida passa por aí. Não que o intelectual, as ideias não têm sua importância, tem. Mas o ponto de partida, onde nós explicitamos essas vivências originais e do seu início, é na linguagem poética, na linguagem mística. Podemos. É aquela linguagem não conceitual, mas eu vou falando por imagem, onde os múltiplos sentidos vão aparecendo, e aí a gente vai acordando. Aquela aldeia nunca foi mais a mesma, porque a partir daquele que estava ali, eles foram descobrindo que poderia ser isso, de repente aquele mundinho que eles viviam estouraram. A gente se libertou e começou a ver de uma outra forma, não só ver, mas sentir de uma outra